Se de uma coisa eu tenho certeza, é que nenhuma experiência é totalmente individual. E se tem uma que o povo evoluído, construtor de pirâmides, descobridor de continentes e estrelas viveu e ainda vai viver, é a de ser feito de otário a comprar alguma coisa. Sim, eu sei que você já caiu no papinho de alguém. Com certeza você já viu aquela promoção maravilhosa. Passou seu queridíssimo cartão da escala 6x1 porque não poderia perder de jeito nenhum. Mas curiosamente se deparou com um valor bem menor dias depois. E tudo bem, a gente já meio que aceitou que a oferta em promoção é o real valor final das coisas mascarado de uma forma mais atrativa para conquistar a gente. É a regra do mercado e a gente aceitou ela. Acontece que o mundo nem sempre foi tão óbvio assim. A nossa relação envolvendo trocas materiais é muito mais antiga que o próprio surgimento do capitalismo. E a história que você irá aprender aqui hoje é o suficiente para te mostrar que nós somos muito próximos dos homens e mulheres que habitavam um tempo mais antigo que a própria Bíblia. Principalmente quando o assunto é ser enganado por algum vendedor. Fica comigo que você vai entender sobre Mesopotâmia, o reino de Ur e o primeiro encontro entre um malandro e um otário da história. Mais antiga que a piada do pavê na ceia de Natal é a nossa necessidade de trocar uma coisa por outra. Se lembra rapidão aí do tal do período da pré-história. Os manos não tinham ainda nem inventado a escrita. O período da Idade da Pedra ou Paleolítico, ou seja, mais de 500 mil anos atrás, a vida era bem mais simples e coletiva. O sistema de produção era baseado na caça e na coleta, o que favoreceu a expansão dos seres humanos em direção a diversas regiões do globo. Éramos nômades. Demoramos muito para ficar parado, até que em uma passagem de milhares de anos, a gente percebeu que o fogo poderia nos ajudar muito bem caso fosse controlado. O domínio total do fogo gerou uma onda de inovações que facilitaram a nossa capacidade produtiva. Toda a produção era dividida por idade e sexo. Já o consumo dessa produção era na ideia de uma sociedade igualitária e sem divisões hierarquizadas. Não que houvesse um Estado que regulasse a vida das famílias e das comunidades. Muito pelo contrário, essa ideia de Estado e governantes ainda estava longe de ser criada. Os cargos de liderança dessas comunidades variavam muito de região para região, mas em sua maioria eram os homens mais velhos e ainda guerreiros e caçadores que lideravam todo o grupo. Só que com o fogo, a gente não só conseguiu afastar esses predadores, como aprendemos a cozinhar, melhorar nossa capacidade nutritiva e até o trabalho noturno. É a tal da Revolução Agrícola, justamente no Neolítico. Os homens ficaram sedentário, calvo e com buchinho de cerveja. E o que é que isso significa? Formaram-se os primeiros sistemas ainda primitivos de governos e a gente começou a produzir em uma quantidade tão grande justamente pela nossa segurança e tecnologia que estava disponível. Só que isso não significou que suprimos todas as nossas demandas. Uma comunidade poderia não produzir arroz, mas tinha cevada em estoque. Uma outra já havia domesticado os animais com muita rapidez e quantidade, totalmente diferente de uma que ainda fazia o arado da terra de forma manual. Por aquilo que se tinha de mais ou de menos, as trocas comerciais em forma de escambo haviam se iniciado e iriam durar milhares de anos até que as sociedades africanas, europeias e asiáticas perceberam que essa prática ainda era bastante limitada. Em resumo, tínhamos 3 problemas para se resolver. O primeiro deles é a tal da dupla coincidência de necessidade. Como não tinha uma Amazon da vida para você escolher entre trocentas opções, tu tinha que contar com a sorte da comunidade mais próxima de você ter aquilo que tu necessitava, e ela ter a necessidade de algo que tu tinha. Ah, mas aí, Léo, beleza, era só ir na outra comunidade. Para pra pensar, se em 2024 ou 2025, né, tu tem medo de ir no mercado mais longe da tua casa, imagina 7.000 anos atrás. Pra tu ser atropelado por um mamute ou virar a janta de algum grupo canibal era muito fácil. O segundo e o terceiro problema são bem semelhantes. Se tu acha que ter um humor de coringa é confuso numa segunda-feira às 7 horas da manhã, imagina o valor de uma troca de escambo. Uma hora, 2 cabras correspondiam a 20 quilos de trigo. No dia seguinte, poderiam ser 25 quilos. E não havia nada para quantificar, tabelar ou medir esses valores correspondidos. Então os valores eram subjetivos e sem nenhum parâmetro de troca. Muito diferente de hoje em dia que possuímos órgãos reguladores como o Procon e referências internacionais como o próprio dólar e o ouro. E é nesse espaço que a moeda surge, para tentar facilitar isso tudo, um material físico que serviria de parâmetro e revolucionaria toda a história do comércio. E foi justamente aí, com o comércio utilizando moeda e bastante complexo já, que na Mesopotâmia, na Idade do Bronze, em 1750 a.C., que o malandro e um otário acabaram por se encontrar pelas ruas do reino de Ur. Localizada no atual Oriente Médio, a Mesopotâmia é mais uma região do que um império, um reino ou um país. Atualmente, esse Oriente Médio é justamente aquele meio do caminho que a gente conhece muito bem, entre Europa, África e Ásia. Nela, temos os países da Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Chipre, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Irã, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Palestina, Síria e a parte asiática do Egito. Mas, pensando no surgimento das grandes civilizações, principalmente na região do Iraque, é aí
que a Mesopotâmia se destaca. A gente consegue perceber que ela é uma região desértica e ainda assim muito dependente dos rios Tigre e Eufrates. Não é à toa que o seu próprio nome faz referência ao termo terra entre rios, e o desenvolvimento dela é muito parecido com seu vizinho, o Egito, um local que, mesmo recebendo poucas chuvas e sendo bastante seco, possui um alto nível de fertilidade, conhecido como crescente fértil, principalmente por conta do escoamento dos rios. Isso favoreceu o surgimento de diversos povos, impérios e civilizações entre essas regiões. Só para você ter ideia sobre os povos que lhe passaram, nós tivemos os Sumérios, grandes responsáveis pela base cultural e o surgimento do primeiro molde de escrita da história, a tal da cuneiforme. Além desses caras, tivemos os Acádios e o seu grande rei Sargão, dominando toda a região que hoje seria o Iraque. Aparece logo após os babilônicos, com o seu calendário solar bastante preciso e o primeiro código penal da história, que carregou o nome do seu imperador, Hammurabi. Ainda assim, tivemos um povo bastante militarizado, como os assírios, e logo após, os caldeus, que foram governados por Nabucodonosor, passando pelo cativeiro dos judeus e construindo diversas maravilhas da engenharia, como os famosos jardins suspensos. Mas, beleza, pô. E onde é que aparece o tal do malandro do Yen-Nasir? No reinado da dinastia Ur, que se iniciava há cerca de 2000 anos antes de Cristo. E tudo o que sabemos sobre esse caso vem principalmente de uma única fonte, a Tábua de Yen-Nasir. Datada do ano de 1750 a.C., o pedaço de bloco de argila foi encontrado no Iraque, lá pela década de 1920 por arqueólogos britânicos. Quem mais poderia ser, né? E só em 1967 que o historiador Adolf Oppenheim publicou a melhor tradução desse escrito em cuneiforme. Em resumo, a placa conta a história da reclamação de um suposto golpe que um comprador de cobre levou do vendedor Yen-Nasir. Só para te situar aqui nessa fofoca, aparentemente o errado da história é o Yen-Nasir, e o que foi feito de bobo é um babilônico chamado Nani, que ganhava a vida viajando ali pelo Oriente Médio, comprando e vendendo artigos de luxo. Em uma dessas viagens, o Nani se encontrou com o Yen-Nasir, que costumava vender seu cobre pela região portuária de Diomun, e fez um pedido a esse cara. Pediu uma grande quantidade de barras de cobre. Detalhe, com pagamento adiantado. E onde é que tá o problema nisso? Nani enviou um funcionário para ir buscar o cobre, né, de acordo com o dia que eles agendaram, e quando o funcionário voltou para casa do Nani, o Nani percebeu que havia recebido um cobre de péssima qualidade. E aí temos o registro do primeiro textão da história, a primeira carta de repúdio, o primeiro registro de reclamação comercial da humanidade. Nani mandou o seu escriba produzir a mensagem por meio da escrita cuneiforme, a principal da época, que tinha todo um tratamento especial. Com uma ferramenta específica, se marcava a argila úmida. Na sequência, essa argila ia em direção ao forno, ficava ali um certo tempo, depois que ficasse um pouco mais rígida, estaria pronta para ser entregue para o Yen-Nasir. A tábua com texto mede em torno de 12 centímetros de altura e 5 centímetros de profundidade, e foi encontrada em perfeito estado, sabe aonde? Pois é, na própria casa do vendedor Yen-Nasir. Então o cara, além de vender as coisas erradas, ele recebeu a reclamação, guardou junto com outras tábuas e ficou preservada até os dias de hoje. Tanto que os arqueólogos também encontraram, entre outros registros, né, diversas reclamações de outros compradores de cobre sobre essa qualidade horrível que era vendida pelo Yen-Nasir. Mas também acharam uma planta do que seria a própria casa desse vendedor, que logo a gente vai falar sobre ela. Calma aí. Mas afinal, o que a gente pode ler dessa tábua? Logo no topo da tábua diz o seguinte: diga a Yen-Nasir que Nani envia a seguinte mensagem. Ou seja, ele já está se referenciando, né? Tanto o seu destinatário quanto o remetente. Quando você veio, você me disse o seguinte, : eu darei Gimilsin, que é como se fosse uma referência a quando ele vier, né? Lingotes de cobre de boa qualidade. Foi o que você, Yen-Nasir, falou, meu mano. Então se liga. Só que você foi, mas não fez o que me prometeu. Você colocou lingotes que não eram de boa qualidade diante do meu mensageiro, o Sitsim, e disse: se quiser levá-los, pegue-os. Se não quiser levá-los, vá embora. Quem pensa que eu sou? Como pode você tratar alguém como eu com tanto desprezo? Enviei como mensageiros senhores como nós para coletarem a sacola com o meu dinheiro, que tinha depositado a você. Mas aí você foi lá e me tratou com desprezo, enviando-os de volta para mim e de mãos vazias várias vezes, e principalmente através do território inimigo. Quem é esses inimigos? Não tem como saber, mas pelo visto tinha um espaço ali que era difícil de se transitar, né? Parece que não era
seguro. Continuando, há algum outro comerciante que negocie com Telmun que tenha me tratado dessa maneira? Só você trata meus mensageiros com desprezo. Por causa daquela insignificante mina de prata que te devo, aqui ele já joga, né, pra ideia como se tivesse algum outro BO já entre eles, né? Você se sente à vontade para falar dessa maneira, enquanto eu entreguei ao palácio em seu nome 1080 libras de cobre e Umi Abum da mesma entregou 1080 libras de cobre. Além disso, nós dois registramos em uma tábua guardada no templo de Samas. Aqui parece que ele tá indicando pra gente que eles fizeram o registro como se fosse num cartório da época, né? Um registro ali dessa transação que houve entre um e outro. Como que você me tratou por causa desse cobre? Você reteve minha bolsa de dinheiro em território inimigo, agora cabe a você restituir inteiramente o meu dinheiro. Tenha o conhecimento de que, a partir de agora, não aceitarei qualquer cobre que não seja de boa qualidade. Eu irei, de agora em diante, selecionar e pegar os lingotes individualmente em meu próprio território e exercitarei contra você o meu direito de rejeição, pois você me tratou com total desprezo. Lacrou. Esse é o tal do Nani, meu parceiro. O cara já lançando várias pra cima do Yanase. Mas qual é o desfecho dessa história? Bem, a gente não sabe, tá? O Nani ficou registrado na história como o primeiro trouxa e o Yanase como o primeiro malandro. E que ainda se deu mal, né? Porque os registros da planta da casa do cara tinham informações sobre a venda dela. Porque ele tava sem dinheiro ao fim da vida dele já, né? E pesquisando sobre o assunto, mano, vocês não vão acreditar. Descobri que tem uma comunidade no Reddit com 80 mil membros totalmente destinada a zoar com essa história. A página se chama Cobre Realmente Ruim e tá aí na descrição do vídeo, tá? E ela é atualizada constantemente com posts envolvendo cobre e qualquer coisa que possa relacionar com os nossos dois queridos mesopotâmicos. Mas e aí, gostou de saber sobre o primeiro golpe registrado na história? Não se esquece de se inscrever no canal e dar aquele like pro YouTube entender que você quer mais vídeos como esse. Um abraço!